Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para mais um vídeo nesta terça-feira. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Compartilhe ele para geral e já escreve aqui no comentário porque eu quero ler a pergunta que a gente fez na thumb. Gostou da janela de transferências do Vasco? 20 milhões aproximadamente foi o que o Vasco gastou, 20 milhões de reais. Vamos falar sobre esse investimento. Jogadores que não vieram, quem ainda pode pintar no Vasco da Gama? Então dá aquela moral também, se inscreve no nosso canal. Para começar o vídeo, quero fazer aqui um pedido de desculpas e já explicar como funciona a dinâmica do conteúdo do nosso canal. Hoje cedo, às 6 da manhã, como sempre acontece de segunda a sexta-feira, entra no ar o Café Vascaíno, que não é um programa ao vivo, né? Não é uma live, é um programa gravado, é um vídeo gravado. E o que acontece? Eu sempre produzo esse conteúdo final da noite, 9, 10, 11 da noite, dependendo do dia e tal, da minha demanda, e esse conteúdo foi produzido perto desse horário, e eu estava em contato com as pessoas do Vasco que davam como certa realmente a troca de documentações para que pudesse efetivar o Ian Glavinovic. Logo que acordei, às 6h30 da manhã, verifiquei a informação do jornalista César Luiz Merlo e ele dando conta de que não houve a troca definitiva e ele já ao longo do dia de ontem dizia que estava tudo certo e tal, o Vasco acertou os valores e o Ian seria zagueiro do Vasco da Gama. Só que no final da noite mesmo, ali perto da transferência, que 11h59 era o horário limite para registrar um jogador ou dar entrada na CBF, os documentos definitivos não foram trocados. Bom, avisei no vídeo, né, mudei o título do vídeo, coloquei no comentário fixado, algumas pessoas, tu não tá sabendo e tal, enfim, só para que você possa entender como é a dinâmica da gravação de um vídeo, né? O vídeo ao vivo, aí é diferente. Se eu fizesse o café ao vivo, eu daria essa informação. Bom, dito isso, liguei para uma pessoa do Vasco e perguntei o que aconteceu efetivamente. Ele falou, cara, o problema é que o News Old Boys trocou várias vezes o que era combinado. O News Old Boys veio a público dizer que o Vasco não cumpriu com o que foi acordado e que eles não tiveram nenhuma participação no desfecho do negócio, na negativa. Do lado do Vasco, e aí é com quem eu tenho contato, a pessoa com quem eu conversei da diretoria do Vasco me disse o seguinte, cara, a gente cumpriu com tudo, eles a todo momento trocavam, até a questão dos juros do pagamento, caso tivesse inadimplência, a todo momento trocavam as informações e o documento veio incompleto. Ficou em cima da hora, ficou. Bateu o horário de 11h59 e a gente não tinha o documento completo, não pôde efetivar a negociação. Agora, a informação que eu trago para você, o fato novo é: nenhum jogador sob contrato pode ser anunciado nesse momento, nenhum clube, né? Aliás, vamos falar sobre investimentos e tal, o presidente do Flamengo está chorando aí por fair play financeiro, mas a gente vai entrar nesse assunto também. Mas nenhum jogador sob contrato pode ser anunciado por algum clube, a não ser que ele esteja sem contrato ou tenha rescindido o contrato antes da janela fechar. Então, jogador, por exemplo, Botafogo trouxe ontem, em uma negociação relâmpago, o Alex Telles. Rescindiu com o Al Nassr, o Botafogo foi lá e contratou. Mas se o Botafogo fechasse hoje com esse jogador, poderia também, porque ele rescindiu ontem, antes da janela fechar. Então o Vasco segue no mercado e em busca de alguns nomes. O scout do Vasco ofereceu uma lista ao presidente Pedrinho, ao diretor executivo Marcelo Santana e ao Felipe, o diretor técnico também, para que pudessem examinar jogadores que estão sem contrato. Hoje já teve um frenesi nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Pô, o Sérgio Ramos está sem contrato. Eu lembro, só não recordo o tempo exato, que o Edmundo, numa live dele, teria dito que o Vasco chegou a procurar o Sérgio Ramos. Acho que essa live tem mais de 15 dias, deve ser por aí. E que o próprio Sérgio Ramos não se interessou ou queria encerrar a carreira, algo do tipo. O Vasco procurou o Pepe. Lembra que na entrevista para mim, na sede da CBF, ele disse, o Pedrinho, que teve um jogador que até queria vir e tal, mas a família foi contrária por conta da violência no nosso país e aí a negociação não andou. Era o Pepe, que até se aposentou. Mas enfim, fato e notícia para você, torcedor. O Vasco segue no mercado, mesmo com a janela fechada, olhando aqueles atletas que estão sem contrato. O scout do Vasco já ofereceu uma lista ao presidente Pedrinho, ao diretor técnico Felipe e ao diretor executivo Marcelo Santana com as possibilidades.
e tudo está sendo avaliado. Até agora, o Vasco investiu nesta janela em 6 atletas. Entre aquisições, salários, o Vasco pagou luvas, perdão. O Vasco pagou 20 milhões de reais. O Vasco investiu esse valor, trazendo Felipe Coutinho, negociação que aconteceu junto ao Aston Villa, trouxe Souza e Alex Teixeira, esses estavam livres no mercado, então pelo salário mais a luva. Trouxe o Jean David, esse veio de fora do país, estava jogando fora do país, o Vasco teve que gastar um valor. Trouxe agora o Maxime Domingues pagando 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente, na cotação hoje pouco mais de 9 milhões de reais. Então você vai botando no bolo aí esses 20 milhões de onde vem. E o Emerson Rodrigues estava jogando no Inter Miami, também ele chegou ao Vasco da Gama. Então assim, o Vasco investiu pesado na janela? Não. Se comparar o Botafogo, que também é SAF, o Vasco ficou muito longe. O Botafogo investiu 233 milhões de reais. Inclusive contratou agora o Vitinho, lateral direito do Burnley. Mas assim, Azevedo, por que a SAF do Botafogo investe muito e a do Vasco não investe? Por uma série de fatores. A SAF do Botafogo ela vem desde o início com a mesma pessoa. E é uma pessoa mesmo, é o John Textor. É o grupo Eagle, mas é o John Textor. E ele é um cara que gosta de futebol, que vibra, tem a vaidade dele, quer ser campeão brasileiro e está investindo pesado. O time do Botafogo é muito bom time, aliás, o elenco. Mas não necessariamente ele só gasta ou só investe. Igor Jesus veio de graça, por exemplo. O Bastos, o valor foi baixíssimo. Cuiabano foi numa negociação direta com o Grêmio. Só estou dando alguns exemplos. Claro, tem um Almada que foi caríssimo, mais de 130 milhões de reais. Luiz Henrique, mais de 100 milhões de reais. Agora o Vitinho, 50 milhões de reais. Mais outras negociações e que já deram certo, não tiveram esse volume todo. E aí cabe ao scout do clube do Botafogo, é muito bom. E eu torço para que o Vasco tenha um scout assim também muito bom. O Vasco precisa de um scout bom para exatamente garimpar essas peças. A nossa janela, ela é tímida, porque as peças todas não renderam. As do Botafogo todas renderam. Estou fazendo um comparativo lá em cima. Negócio de fair play financeiro, que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, anda chorando por aí, é curioso, porque ele quer levantar uma bandeira que não é tremulada no Brasil, porque nem existe fair play financeiro. E o fair play financeiro é você não gastar mais do que você arrecada. Presidente Rodolfo Landim, quando o Vasco estava quase falido, o Botafogo quase falido, você, com o Flamengo, num trabalho pós-Bandeira de Melo, que elevou a receita do Flamengo e botou ele acima dos outros naquele momento, o senhor não se preocupou. Peraí, vai falir aqui 2 grandes clubes, deixa eu ajudar. Agora, quando eles começam a se reerguer, o senhor primeiro a querer tremular a bandeira. Cada um cuida do seu clube. É o melhor dos cenários. E claro, que fique de olho para que não haja, e isso já aconteceu várias vezes com o próprio Flamengo, de gastar mais do que arrecadava. E mesmo assim foi campeão. Essa era uma ciranda dos clubes. Então, nesse momento, levantar esse tema, me parece um oportunismo para jogar para a galera. Não vamos cair nessa, mas vamos voltar a falar do Vasco, porque isso é importante salientar. Porque daqui a pouco, não esse ano, mas ano que vem, potencializam as receitas do Vasco, o Vasco começa a investir mais, vai ter adversário gritando. E aí deve-se a competência e a gestão do negócio. O Vasco hoje investiu nessa janela 6 jogadores. Você gostou? Falta um zagueiro? Falta um zagueiro. Eu estou na expectativa do meia suíço, também com nacionalidade espanhola? Sim. Gostei do chileno? Já. Do colombiano? Ainda não. Coutinho, não precisa falar, mas ele precisa jogar. Souza e Alex Teixeira? Ainda não disseram ao que vieram os dois. O Alex Teixeira é o que eu tenho menos expectativa, porque a minha lembrança é muito recente de um passado que ele não performou. Enfim, eu levo fé no Vasco e tenho certeza que você também, torcedor. Então, peço a você mais uma vez o seu like, comenta aqui o que você achou da nossa janela, manda para gerar o nosso vídeo e vamos juntos, sempre ao lado do Vasco da Gama. Amanhã, 6 da manhã, entra no ar o nosso conteúdo. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. O canal só cresce, mais de 193 mil amigos. Gratidão a tudo que vocês fazem com o Fanático Vascaíno. Tchau, galera!